Nós estamos de volta com o programa Momento Brasil, que estreia hoje aqui na Rede Século XXI. Você acompanhou a entrevista com o cardeal Dom Raimundo Damasceno. E eu também conversei com Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus. Ele foi presidente da comissão para o tema central da Assembleia da CNBB. E fala sobre o desafio de um Brasil com mais segurança para que o trabalho da evangelização aconteça. Acompanhe. É um desejo antigo da igreja, aliás, um desejo de toda a história da igreja, né? Desde que surgiram as paróquias são a casa, o lugar, a instituição de evangelização, onde as pessoas vão para celebrar a sua fé, onde a fé é transmitida, onde se realizam sacramentos. A vida da igreja, a vida do católico normal, do cristão normal, se realiza numa paróquia. Então, como instituição, ela está a serviço do reino, da evangelização, da transmissão da fé. No mundo, há dois grandes desafios para a paróquia. Alguns desafios internos, que a paróquia pode acabar se massificando, se burocratizando, perdendo aquele ambiente de acolhida, de fraternidade, e por isso ela precisa se renovar, precisa de constantemente estar se renovando. Ou também os desafios externos, as grandes mudanças hoje. Você tem a questão da territorialidade, hoje que as pessoas se movimentam muito, migrações, toda a questão das comunicações, o mundo de relativismo, subjetivismo, as mudanças familiares, a fragmentação religiosa, o pluralismo religioso, são todos desafios à evangelização que atingem a paróquia, que tem que se renovar para poder responder a esses desafios. Porque senão, Dom Sérgio, tudo fica muito centralizado, né? Acaba sobrecarregando o pároco, acaba, vamos supor, sobrecarregando aquele líder da liturgia, sobrecarregando as pessoas de trabalho. Quando você renova a comunidade, você começa a propor novos desafios para as pessoas. A experiência cristã, a vocação cristã, ela é uma vocação à comunidade. A adesão a Jesus Cristo, ela é uma adesão pessoal, profundamente pessoal, mas na hora que você faz a sua adesão, o seu encontro pessoal com Jesus, você encontra uma comunidade de seguidores de Jesus Cristo, né? Então, essa é uma experiência comunitária, ou não é uma experiência, mesmo os eremitas, mesmo aqueles que vivem no silêncio, é uma comunidade eremítica, uma comunidade de gente que vive em oração. Então, a experiência comunitária ela é fundamental à vida cristã. Então não se trata só de renovar a paróquia, se trata de voltar às origens daquilo que é próprio do Evangelho, de que as pessoas vivam, tenham uma experiência de vida comunitária. Essa experiência de vida comunitária, ela tem seus limites. Você não pode ter experiência de vida comunitária com 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Ela vai se dar necessariamente em pequenas comunidades. Ora, essas pequenas comunidades, elas correm o risco de se fecharem sobre si, correm o risco até de se tornarem doentias, mórbidas, né? E perderem o rumo. Então elas precisam estar em comunhão com as outras comunidades. E essa seria uma das funções da paróquia, ser comunidade de comunidades. Então ela presta esse serviço às pessoas e ao mesmo tempo ela garante que essas comunidades sejam igreja particular, estejam ligadas entre si e com a igreja particular, que é a diocese, com o bispo, né? Ao mesmo tempo, há coisas que as pequenas comunidades não conseguem resolver. As questões administrativas, as questões de serviço, pastorais. Então, a necessidade de você ter a paróquia, que é uma instância maior, que forma essa comunidade de comunidades. Mas, ao mesmo tempo, quando nós falamos em comunidade, nós não estamos falando só de um pequeno movimento, de uma pequena ajuda, de uma pequena força. Nós estamos falando dos diversos braços que a igreja tem, mas todos trabalhando em comunidade. Por exemplo, a liturgia, a catequese, a formação, a comunidade como um todo de igreja, inclusive a visita às famílias, inclusive o cuidado com os enfermos, comunidade como um todo, né, Dom Sérgio? A comunidade ela é uma nova mentalidade, né, em que a acolhida, a visitação, a missão, a centralidade da palavra, a partilha do pão, a celebração litúrgica, tudo adquire um outro gosto, um outro rosto, né? Uma outra dimensão quando você está atento à questão da comunidade e que você não permite que a paróquia se perca na burocracia, na estrutura, no prédio, né? Na administração, mas que tudo isso, o prédio, tudo isso é importante, está a serviço da comunidade, da vida comunitária e da missão. A comunidade ela nunca pode ser fechada sobre si. E a missão ela se expressa
em dois movimentos: o movimento da acolhida de quem chega e o movimento de sair de si, de ir até aqueles que precisam conhecer o Evangelho, encontrar-se com Jesus Cristo e onde o reino precisa ser anunciado. Para elaborar esse texto, Dom Sérgio, junto com toda a comissão, o senhor teve que fazer algumas visitas, teve que buscar algumas comunidades, algumas paróquias para ver como é que elas estavam funcionando fora lá de Manaus, onde o senhor reside atualmente, visitar para conhecer um pouco mais? Olha, a comissão ela foi muito bem formada, né? Nós tínhamos bispos do norte, do sudeste, do sul, com experiência pastoral, né? Éramos 5 bispos, cada um com muita experiência pastoral. Ao mesmo tempo, os assessores da comissão também têm a sua experiência pastoral, o seu conhecimento, que foi trazido para a reflexão. E, ao mesmo tempo, bispos que têm uma profundidade teológica, são teólogos. E depois levamos em conta tudo o que já se falou e se fala, nem tudo, porque não é possível, né? Mas há muita reflexão a respeito de paróquia já desde o Concílio Vaticano II, que se escrevem textos, livros, teses de doutorado sobre a paróquia, né? E Aparecida, o documento de Aparecida e as diretrizes da ação evangelizadora, que são os 2 documentos básicos para toda a reflexão e para o documento que foi elaborado. Agora, é um documento que foi estudado aqui, vai voltar às bases e, com certeza, nós queremos que suscite uma ampla reflexão e participação da Igreja toda nesse tema tão importante que é o da paróquia. Eu sei que esse documento já é um desafio muito grande para a Igreja, né? Mas o senhor consegue enxergar um outro desafio maior, alguma dificuldade a mais, alguma coisa que o senhor sabe que a Igreja vai ter que trabalhar muito dentro desse documento proposto das comunidades para que ele seja realmente implantado? Ou seja, o que nós leigos, o que nós comunidades podemos fazer para ajudar, para que esse desafio diminua um pouco? Olha, eu acho que nós vivemos num mundo fragmentado e plural, né? Mundo difícil, né? Um mundo difícil de viver. Nós vivemos numa situação política, social, econômica difícil. Eu acho que o grande desafio hoje é uma criminalização da sociedade. Talvez é uma palavra um pouquinho dura, mas de fato nós vivemos numa sociedade onde o crime organizado, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, ele vai tomando conta, E eu acho que esse é o grande desafio. E se nós não nos fortalecermos como igreja, na nossa fé, e não nos ajudarmos mutuamente, nós somos presa fácil deste mundo que nos engole. Não se trata, o mundo é amado por Deus, né? Tem muita coisa boa na sociedade moderna, na cultura moderna, mas os desafios, ao meu entender, são enormes. Há um grande perigo também do fundamentalismo religioso, da imposição, do preconceito, que ronda um pouquinho, e acho que só a renovação da comunidade, a renovação das paróquias, a renovação da igreja, que é tarefa de todos, não só dos padres, não só dos bispos. Essa tarefa exige o empenho de cada batizado. Dom Sérgio Castriani sempre nos ensinando mais sobre os desafios das paróquias. E eu espero que você possa levar para a realidade da sua paróquia um pouco do que nós aprendemos no dia de hoje. Bom, o Momento Brasil fica por aqui e eu volto na próxima edição. Até lá!